Seja bem-vindo ao Felicidade Empreendedora. Aqui você aprende que empreender não precisa ser um fardo. Você pode construir negócios leves, lucrativos e que aumentem a sua felicidade e não o contrário. Então, bora desvendar o código dos negócios extraordinários? Hoje estou aqui com o empresário do segmento contábil, do grupo Ascensos Contabilidade. Seja bem-vindo, Helder Capanema. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Marcos. Obrigado aí pela oportunidade. Muito honrado aqui de estar no seu programa. Fala um pouquinho pra gente. Quem é o Helder? Por que você escolheu empreender no ramo da contabilidade? Contador não é isso, não é só contador. Eu gosto de falar, é empresário do segmento contábil. Ainda mais você. Grupo Ascensos Contabilidade. Fala um pouquinho pra gente. Isso, minha jornada começa na contabilidade. Hoje tenho outras formações, mas muito orgulho de ser contador. Por poder contribuir e ajudar empresários a prosperar, isso aí eu acredito que é um propósito. Me formei posteriormente a contabilidade em Direito, sou advogado. Tracei durante um período carreira na área executiva, na área de finanças. Isso me trouxe uma capacidade maior de entendimento de negócio, entendimento principalmente de processos. Então, com isso a gente consegue ajudar pessoas do ponto de vista prático a prosperar nos seus negócios. Então, isso virou um mantra interno nosso de tentar contribuir com empresários. E o lado pessoal, pai de um filho, Lorenzo, sou casado há 8 anos e muito feliz com o que eu faço, muito grato aí a Deus pela oportunidade de conseguir prosperar e contribuir um pouco com a vida das outras pessoas. Muito bom. Helder, eu tenho muitos amigos contadores e claro que com aqueles que eu tenho liberdade eu vou um pouco mais a fundo nesse ponto. Acho que o mercado de vocês é um mercado vasto de muitas oportunidades para vocês prestarem um serviço e se diferenciarem no mercado. É um mundo de oportunidades, né? E eu vejo muitos contadores, a maioria fazendo mais do mesmo, vendendo commodity, né? Vendendo preço de tabela. E já vi contabilidade com 300 clientes, com 7 funcionários. E não é porque usavam software, né? E vejo também contabilidades que têm 50 funcionários e atende 50 empresas, é quase que um funcionário por cada empresa. Como que você vê esse mercado? Porque às vezes ele se torna muito banalizado pela qualidade dos serviços que são entregues. E eu vejo muitas pessoas reclamando, meu contador não fez isso, eu estourei meu limite. Meu contador não fez isso, eu tenho deparado muito com isso ultimamente. O que eu vejo é o seguinte, normalmente a origem do contador ele já inicia sem experiência, ele não entende de negócio, ele não tem ali uma experiência dentro de uma empresa ou em determinada atividade que gere ali valor no sentido ali de conhecimento prático para entender um negócio. Então ele sai da faculdade, resolve empreender, resolve abrir um escritório de contabilidade e o mais fácil é a gente ganhar cliente por preço. Então eles são muito poucos preocupados com a qualidade, até porque no Brasil, pela complexidade tributária, a gestão ficou um pouco de lado por muitos anos. Isso tem até mudado, né? Agora com a competitividade ali mais aguçada, principalmente com margens menores, os empresários menores começaram a entender que eles têm que fazer gestão. Mas isso eu entendo que na linha do tempo é algo muito novo ainda para quem tem pequenos negócios. Com isso, os contadores se restringiram a vender preço e emitir guia. E quando a gente iniciou o projeto, eu tenho 2 sócios, o Rafael e a Ellen, a gente desenhou o seguinte, olha, eu não estou aqui para vender preço, ou seja, eu não estou aqui para fazer, e nada contra quem faz, do ponto de vista prático, contabilidade digital, meu propósito aqui é gerar valor, é transformar empresas em bons negócios e com isso eu preciso de não só ter uma precificação justa, mas também ter uma entrega justa.
Então a gente Tá focou muito na nossa entrega. O que eu tenho aqui de solução que eu posso mudar a vida de um empresário. Então eu sempre, desde o início, foi o nosso propósito, nosso objetivo. Tá. Eu falo que, né, com os colegas, que às vezes o empresário, ele acaba querendo que o contador entregue a administração da empresa dele, administre a empresa dele, né? E eu falo para os colegas o seguinte, Helder, você não contratou seu contador para ser o administrador da sua empresa. Eu acho que você está entendendo o contador de uma forma errada, ou seja, ele envia as notas para o contador no início do mês e ele vai tocando, né? Aí o contador não foi contratado para aquilo, às vezes nem apresenta o DRE mensal, né? É para ele. E eu até conversei com um colega, quantos clientes que você tem que exigem que fazem uma reunião mensal com você para você apresentar os resultados para ele. Ah, Marcos, eu tenho 3, mas e aí? Eles te pagam um valor melhor? Claro, né? Eles me exigem um pouco mais. Por que não oferecer isso mais para mais clientes, né? Aí eu tenho um outro caso, eu tenho uma prestadora de serviço, uma tributarista, contabilista também, que no meu caso ela tem apenas 30 e poucos clientes e o dobro de funcionários, porque é um serviço muito personalizado, trabalhoso. Então eu pago, na verdade, talvez 6, 7, 10 vezes mais do que eu pagaria para um contador comum. E eu perguntei para ela, quantos dos seus clientes, porque os seus são mais, não vou dizer elitizados, mas são mais exigentes, são mais preocupados com gestão. Quantos desses clientes acompanham, porque aí já é mais lucro real, né? Acompanham o faturamento da empresa de forma que os números, de forma que se no dia 25 encerrasse o mês, já saberiam quanto de imposto iriam pagar. Ela me falou assim, você e mais 2. Ou seja, Helder, como vocês fazem para poder conscientizar os clientes que eles precisam administrar e que vocês não foram contratados para administrar, ou sua empresa também tem esse serviço de administrar também a empresa do cliente? A gente tem um braço que a gente faz o que a gente chama de controladoria, que a gente faz a gestão financeira. Não é o tradicional BPO financeiro, que é apenas processar dados, só que é um serviço muito customizado a determinadas empresas que buscam esse tipo de serviço. Entendi. E aí tem um fator muito importante, porque depende também da maturidade do empresário. Eu acho que a gente está aprendendo a lidar com isso no Brasil, né? O Brasil sempre foi muito focado em tributo, pouco focado em gestão. O que a gente entende é o seguinte, no caso do contador hoje, a atuação principal dele, ele é um meio, ele não é um fim. Exato. Então ele não é um empresário, ele não vai substituir aí uma cobrança aos empresários. Não terceirizem responsabilidade. Isso. Quando você terceiriza a responsabilidade é muito perigoso. Depois você vai reclamar por problemas que a sua empresa teve e você poderia ter antecipado. Então, saber ler um demonstrativo, saber entender os números, não é ser especialista, é simplesmente ser diligente. Agora, com relação ao contador, ele tem que ser o meio que te faça aprender a fazer isso. E aí vem essa periodicidade de encontros, conversas, e o que a gente teve de visão? A gente buscou criar um corpo de gerentes muito forte. Então, hoje eu tenho uma quantidade de gerentes proporcional ao número de empresas muito grande. Então, a gente criou squads, como se fossem células de trabalho, onde a gente agrupa contadores. Então, eu crio células para poder atender clientes com segmentações similares. Então, eu tenho pessoas mais especializadas, eu consigo ter uma pessoa sênior te apoiando de forma mais próxima e, principalmente, a sensibilidade do seu negócio. A gente entende que o nosso diferencial, a gente tem um setor de implantação que, quando o cliente entra, ele passa por uma jornada de 90 dias aproximadamente, onde a gente faz um mapeamento de todas as suas necessidades, a gente constrói demonstrativos muito adequados ao seu negócio e às suas necessidades, e a partir dali, com pouca interação, o empresário já vai começar a enxergar informações que ele vai conseguir, ao longo do tempo, ficar até um pouco independente. Porque o principal no nosso conceito é conseguir produzir informações, não só dados, mas informações úteis que dê ao empresário capacidade de tomar de decisão. Ou seja, eu não estou substituindo a sua cadeira, eu estou apoiando no processo. Ok. E eu vou te fazer uma pergunta muito interessante. E você, está gostando do conteúdo? Não se esqueça de curtir aqui embaixo, compartilhar com seus colegas empreendedores e mais, comente, será um prazer ouvir a sua opinião. E se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre gestão empresarial, você pode clicar no link da descrição
e conhecer o que nós temos, por exemplo, sobre nossos encontros de network, encontros presenciais, conteúdo de gestão empresarial. Você pode também conhecer o que nós temos online para você que mora longe de Belo Horizonte. É só você preencher o formulário e nos enviar uma mensagem e será um prazer receber seu contato. E a pergunta que eu vou fazer para o Helder é a seguinte: Helder, eu vejo hoje um outro problema muito comum, né? Empresários que ainda estão no Simples Nacional, duas às vezes empresas, 3 empresas, é muito comum isso no mercado. De certa forma, em alguns casos, até alguns estão de forma irregular, né? Se a Receita fizesse a fiscalização, fosse rigorosa com isso, daria problema. E os contadores têm dificuldade de migrar a empresa para o lucro real. Eles não fazem esse estudo. Você acha que isso deve ser... Nossa, agora fui eu aqui a garganta, né? Vou fazer a pergunta de novo. Sim. Você acha que isso deve ser uma causa que o contador deve envolver nela? Ou esse empreendedor ele precisa de contratar um tributarista, mas ele não sabe que tem que contratar um tributarista e o contador também não fala? Como fica esse papel? Porque isso é muito, né, corriqueiro hoje em dia. E eu conheço casos, por exemplo, que o empresário está há 30 anos, 25 anos com o mesmo contador e no máximo que às vezes vai acontecer ele ir para o lucro presumido. Como você vê isso no mercado? Veja, a gente tem uma abordagem e um entendimento hoje que a gente tem que primeiro olhar a complexidade da empresa. Então, se a gente tem uma empresa com baixa complexidade, normalmente o contador caminha sozinho, ele tem total capacidade de fazer esse trabalho. Uhum. Porém, parece que é só um estudo tributário, mas não é. Existem algumas premissas no Brasil instituídas que, na minha opinião, elas não são verdadeiras, que olha, melhor é o Simples Nacional, melhor lucro presumido, ou melhor lucro real, dependendo da atividade, do contexto. E por que eu acredito que isso não é uma verdade? Porque hoje a gente tem possibilidades de ter, vamos colocar ali, um estudo multidisciplinar, principalmente quando você associa o jurídico ao negócio, quem entende do negócio, e ao contador, onde você consegue estruturar negócios, seja dividindo, seja juntando, seja criando ali situações de regimes especiais, aonde a gente consegue associar situações comerciais adequadas a uma modelagem jurídica correta, e a partir dali você começa a ganhar eficiência. Então, alguns segmentos já estão mais avançados nesse sentido, porém, o contador hoje, ele se sente muito... Ele tem um pouco de medo de buscar pessoas para ajudar, e eu acho que isso tem que ser desmistificado. Por quê? Se você está numa condição que você não tem domínio pleno, você tem que buscar ajuda, e isso vai contribuir, isso não é nenhum demérito, na minha opinião. Então, buscar um advogado tributarista, em alguns momentos buscar alguém que entende do negócio fim que está sendo discutido. Então, ele pode criar segmentos, onde um determinado segmento pode se tornar uma empresa no lucro real, outro segmento é melhor o lucro presumido. E o Simples Nacional, que a gente vem acompanhando, é o seguinte: devido à limitação de valores que não se reajustam há décadas, você tem ali um contexto que ele pode não ser a melhor opção. E principalmente devido aos riscos que envolvem quando a gente faz estruturas muito segregadas de empresa. Então, assim, hoje o que eu aconselho os colegas aí, os contadores, não fique com receio, não, busque ajuda, principalmente de tributaristas, são pessoas que vão vir para agregar, somar, justamente. São consultorias, assessorias, né, naquilo que eles estão dominando, buscar conhecimento, a melhorar. E você acha que lucro real, os benefícios, essa coisa toda para quem usa, está com os dias contados, assim, essa engenharia do lucro real, já que a reforma tributária está vindo aí, ou você prefere não falar disso agora? Olha, veja, a reforma tributária ainda é muito embrionária. Pouca regulamentação, muitas perguntas, poucas respostas. Pouca gente ainda conversando sobre o assunto.
Algumas pessoas querendo vender consultoria, na minha opinião, ainda de forma um pouco prematura, Sim. porque a gente não tem ação sobre a reforma Verdade. tributária, não tem o que fazer gerenciamento. Uhum. Porém, o que a gente percebe é que na maior parte das atividades vai ter um aumento relevante de carga tributária. Entendi. E o problema dessa história é que a gente não tem gerenciamento. Então, cabe a gente aqui trabalhar com o que a gente tem de ferramentas. Ok. Ela inicia em 1º de janeiro de 2027 do ponto de vista prático, porque ela já inicia no ano que vem do ponto de vista de obrigação acessória. Sim. O que eu vou sugerir que as pessoas que estão nos ouvindo não preocupem ainda em fazer gerenciamento, mas de compreender o que está por vir. Ou seja, vamos fazer uma simulação, vou entender se a carga tributária ela vai majorar ali na sua atividade específica. O jogo vai mudar. Por que o jogo vai mudar? Porque a questão da pejotização não vai fazer sentido. E hoje a gente tem empresas que estão estruturadas em termos estratégicos dentro da pejotização. Outro fator relevante, o regime tributário especial, que são os famosos RETs, TTS. Quem trabalha principalmente na indústria hoje e no e-commerce é acostumado com a tributação baixa em razão de regime especial. Esse regime especial, ele ao longo do tempo, até 2033, ele acaba. Olha só. E com isso, a gente vai ter que reorganizar a empresa. E aí vem a importância do profissional, tanto da área jurídica quanto da área contábil. Muito bom. A criatividade vai ter que, talvez, ele voltar no sentido de reorganizar a empresa. E por isso que vamos colocar o conhecimento multidisciplinar vai ser necessário. Muito bom. Me fala uma coisa, o contador, o empresário da contabilidade, é um empresário comum, que precisa de contratar, de demitir, de implantar cultura, processo, né? E é uma dor que a gente tem, eu como cliente, né? Sou cliente de algumas contabilidades, já fui de várias ao longo da minha vida. A gente percebe que às vezes, né, muita complexidade, vários NCM, KNAI, e às vezes você está habituado ali com um profissional que te atende, de repente ele também troca, o contador também sofre com a questão do turnover, né? Como vocês fazem? Como que a Ascensus, Grupo Ascensus Contabilidade, tem se diferenciado no mercado para atrair talentos, para reter, para ter processos, uma cultura confiável, de forma que, por mais que seja complexo demais atender uma diversidade grande de clientes, cada um com suas complexidades, conseguir estar no mercado de forma diferenciada e ter pessoas, né? E não ficar chorando como o mercado está, que não tem gente para trabalhar. Justo. Veja, a gente trabalha hoje 3 pilares. Então, o primeiro pilar da cultura, muito forte. Então, a gente tem um setor de RH hoje vamos ficar muito dedicado à questão cultural, à questão do ambiente de trabalho. A gente tem uma questão, e aí, sem demagogia nenhuma, da remuneração, a gente tenta ter uma boa remuneração, uma remuneração adequada aos nossos colaboradores, porque se eu quero me posicionar diferente, também tenho que ter os melhores ao meu lado. Claro. Então, eu não posso querer ter um time muito júnior, muito ruim tecnicamente. E um terceiro pilar que a gente também ali tem como premissa é a capacitação dessas pessoas. Então hoje a gente fornece muito material, plataforma de estudo, a gente fomenta o estudo em instituições onde a gente, em alguns casos, subsidia isso para os colaboradores, muito no sentido ali de entender que o conhecimento que esse colaborador ali vai adquirir faz parte de um processo evolutivo da empresa. Muito bom. Me fala uma coisa, por que quem está vendo a gente deveria contratar o Grupo Ascensus Contabilidade? Veja, o Grupo Ascensus Contabilidade, ele é focado no cliente. Temos como propósito hoje entender o negócio do nosso cliente, buscar soluções para que ele possa ter maior performance e melhor gestão. Com isso, o cliente ele terá ali um retorno do nosso serviço muito focado ali, não apenas em cumprir obrigações acessórias, mas muito focado na sua atividade fim, ou seja, no seu processo de gestão interna, na sua capacidade de produzir resultado, no seu entendimento de risco. Então, a gente aqui não está focado em emitir guias ou cumprir com burocracias, mas sim auxiliar no suporte da gestão. Muito bom, Helder. Muito obrigado pela sua presença, prazer recebê-lo aqui. Eu tenho certeza que você contribuiu demais para as dúvidas dos ouvintes, enriquecendo o conhecimento de todo mundo e para o meu também.
Então, sucesso aí para o Grupo Ascenso Contabilidade. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Marcos, a oportunidade. Muito feliz por estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho da nossa história.